Mais uma prova inequívoca que Alexandre de Moraes, o ditador da toga, promove perseguição política e agora a religiosa também. Eu quero perguntar, senhor Barroso, presidente do STF, o senhor tem medo dele? Gilmar Mendes, decano do STF, o senhor tem medo dele? Demais ministros, vocês têm medo desse cara? Isso é uma vergonha! Isso é um absurdo! Eu vou continuar a denunciar. Seu ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tu escolheu o cara errado. Não tenho medo de você. Não vou parar e tu vai ter que me prender. Casa Rosada diz não ter recebido o pedido de asilo de Bolsonaro. É isso mesmo. O governo argentino negou ter recebido o pedido de asilo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o relatório final da PF, Bolsonaro teria preparado um pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei. Questionada pela CNN Brasil, uma fonte na Casa Rosada negou o recebimento do pedido de asilo na Argentina. Vale destacar que não se tratava de um pedido real como descreve a matéria, mas sim de um rascunho e sem assinatura de Bolsonaro. Logo, o documento era inválido. E segundo matéria da Globo, senadores articularam uma reunião secreta com Alexandre de Moraes para selar um acordo, tirar a tornozeleira de Marcos Duval em troca da suspensão de seu mandato. Tudo isso longe dos olhos do povo, na calada da noite, na casa de Rodrigo Maia. E na pauta, evitar que o Senado derrube as decisões de Moraes em plenário e o desmoralize publicamente num momento em que cresce o apoio ao impeachment do ministro dentro do Congresso. É assim que funciona o sistema. Um protege o outro, enquanto quem luta pela verdade é punido. O deputado Zé Trovão fez a denúncia. Pessoal, denúncia urgente aí. Compartilhe esse vídeo, pelo amor de Deus. O Senado fez agora uma reunião secreta só com a liderança do governo, junto a Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, para negociar. Ao invés de impeachment o Alexandre de Moraes, tirar a tornozeleira do senador Marcos Duval. Mas, para isso, ele teria que ficar afastado 120 dias do seu mandato. Olha só a malandragem. Então, compartilhe esse vídeo. Os senadores estão lá, acabei de sair do Senado. Eles não aceitam esse tipo de coisa, não aceitam essa decisão e principalmente um acordo feito por baixo dos panos. Mais uma arbitrariedade e a nossa guerra continue. Tomem as ruas, vamos para cima. Resumindo para vocês, é realmente os filhos da pátria, neste momento, lutando contra os filhos da puta. Povo abençoado do Brasil, mais uma prova inequívoca que Alexandre de Moraes, o ditador da toga, promove perseguição política e agora a religiosa também. Eu venho denunciando os crimes desse ditador durante esses 4 anos, mais de 50 vídeos, todas as manifestações que eu coordenei, eu venho denunciando os crimes dele. E agora a última, ao chegar hoje de Portugal, fui inaugurar a igreja, pregar em igrejas nossas lá, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, eu fui interceptado pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes. Meu celular apreendido, cadernos meus de mensagens bíblicas. Eu sou a moda antiga, eu uso caderno. Ah, tem vários aqui, tem um monte de caderno aqui. O que não falta aqui é caderno. Eu gosto de anotar em caderno. 3 cadernos com mensagens bíblicas e um caderno desses vídeos que eu gravo e o que eu vou falar nas manifestações, eu escrevo. O delegado aqui do Rio, que me atendeu, um cara muito gentil, ligou para o delegado lá de Brasília, o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes, perguntando, mandou apreender meus cadernos de mensagens bíblicas. E o pior, apreender meu passaporte, eu sou criminoso. Que país é esse, gente? Apreender o passaporte de um líder religioso. Eu sou um líder religioso reconhecido na igreja evangélica no mundo, tenho agendas internacionais e tenho meu passaporte apreendido, como se eu fosse um criminoso. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu quero perguntar, senhor Barroso, presidente do STF, o senhor tem medo dele? Gilmar Mendes, decano do STF, o senhor tem medo dele? Demais ministros, esse cara tá jogando na lata do lixo e na lama o STF. Vocês têm medo desse cara? Aonde nós vamos parar? Vejam o que esses caras fazem. A Polícia Federal, a Gestapo de Alexandre de Moraes, não é a Polícia Federal Geral.
Na quinta-feira, libera para a Globo News a imprensa oficial de Alexandre de Moraes de que eu estava sendo investigado no inquérito. Nem eu sabia, nem meus advogados. E agora, as minhas conversas com Bolsonaro são todas expostas, conversas pessoais. Só tem uma coisa boa. Mostra a minha honestidade, a minha independência, que sou amigo, não sou bajulador, não sou puxa-saco, falo o que tem que falar, critico o que tem que criticar e sou considerado. São meus amigos, Bolsonaro, Carlos, Flávio, Eduardo e Michele, me consideram pela minha lisura, pela minha sinceridade, pela minha honestidade, só essa coisa boa. Mas vejam, eu não posso falar. Se eu falar do inquérito, eu sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para a imprensa oficial, que é a Globo News. Ainda teve um cretino hoje, de um jornalista da Globo News, é muito pilantra e canalha para dizer: Malafaia quer se vitimizar. Me vitimizar? Uma perseguição dessa a um líder religioso? Me vitimizar? Qual é o crime? Conversar com Eduardo ou com Bolsonaro? Falar das sanções? Criticar coisas que eu não concordo? Eu mandei agora meu vídeo dublado em inglês para um pastor americano influente. Entrega a Donald Trump. A carta que eu recebi dos pastores, entrega a Donald Trump, denunciando os crimes desse ditador. Que país é esse? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Agora quero dizer, seu ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tu escolheu o cara errado. Não tenho medo de você. Não vou parar e tu vai ter que me prender. Você não mexe só comigo, você mexeu com todo mundo evangélico. Somos mais de 30% da população e com todas as pessoas de bem desse país. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Ninguém é obrigado a gostar do que eu falo. Mas eu tenho um passaporte apreendido, telefone apreendido, cadernos de mensagens bíblicas apreendidos. Isso é uma vergonha! Isso é um absurdo! Imprensa brasileira! É fundamental para o Estado Democrático de Direito. Vocês não podem se calar e se omitir diante de tantas aberrações e crimes de Alexandre de Moraes. Eu vou continuar a denunciar. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. 7 de setembro, em todo o Brasil, o povo brasileiro vai dar uma resposta a esse ditador na Avenida Paulista a partir das 15 horas. Deus abençoe a todos. Deus livre o Brasil dessa gente má, injusta e perversa. Deputado, falando sobre isso, o senhor acredita, então, de fato, que os Estados Unidos possam punir os bancos brasileiros? A gente mostrou as ações dos bancos brasileiros. Inclusive, foi sobre isso a reunião que o senhor teve na semana passada com o secretário do Tesouro, Scott Bessent? Sim, o secretário do Tesouro nos recebeu, inclusive na mesma data em que o ministro da Economia Haddad pleiteou uma reunião com ele, foi descartado, e nessa oportunidade em que eu e o jornalista Paulo Figueiredo estivemos junto ao secretário Scott Bessent, nós levamos a ele o conhecimento de que não estava, ao menos o que era noticiado na imprensa com várias matérias, é que não estava sendo feita a aplicação correta da Lei Magnitsky, pois não existem níveis ou graus de aplicação da lei. É sim ou não, é preto no branco. Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos, tem uma conta neste banco, este banco não terá acesso ao mercado norte-americano. E como todos os grandes bancos brasileiros, instituições financeiras, dependem de circular dentro do sistema financeiro dos Estados Unidos, por óbvio, um desligamento deles teria como consequência a quebra desse banco. Esse efeito inicial que a gente viu, da perda de mais de 40 bilhões de reais, é apenas um primeiro efeito. Aguardem, pois, em casos anteriores, foram aplicadas pesadas multas, por vezes de bilhões de dólares, a bancos que desrespeitaram essas sanções. E, mais uma vez, eu não vejo uma maneira que as autoridades brasileiras consigam burlar esse sistema. E também não vejo um recuo por parte do governo americano, ainda mais se tratando da presidência de Donald Trump. Deputado, a sua crítica vai além de um ministro. O senhor fala frequentemente em ativismo judicial. Na sua avaliação, o Congresso tem sido omisso em estabelecer limites para a atuação do Judiciário? Na verdade, a minha interpretação é que o Congresso tem sido refém. Por óbvio,
nenhum parlamentar que ocupa um cargo eletivo hoje vai conseguir fazer essa denúncia sem sofrer uma represália pesada do Alexandre de Moraes. Mas eu trago para vocês aqui da Record um bastidor. Eu estava no plenário quando, por exemplo, por ocasião da manutenção da prisão preventiva de Daniel Silveira. E alguns colegas, não foi um ou dois não, conversaram comigo dizendo, olha, recebi ordem aqui do meu líder, recebi ordem do presidente do meu partido, que vai ser só uma semana de prisão, eu não gostaria, mas terei que votar pela prisão de Daniel Silveira. Enfim, naquele momento, ao que parece, Alexandre de Moraes tomou gosto pela interferência dentro do Congresso Nacional. E a base dessa ameaça é que está catapultando, nesse momento, o Congresso analisar a retirada do foro por prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal, para que ele saia, né, desse cabresto, porque essa relação é uma relação criminosa, é uma relação de extorsão, que acontece muito nos bastidores, mas todos em Brasília têm conhecimento dela. Então, a minha intenção, ao pressionar aqui, fazer pressão com sanções internacionais contra Alexandre de Moraes, é resultar na liberdade do Congresso Nacional. Eu quero que Davi Alcolumbre e Hugo Mota não recebam mais a visita, né, no caso o pai do Hugo Mota ou o suplente de Davi Alcolumbre, a visita da Polícia Federal a mando de Alexandre de Moraes ou de Flávio Dino. Eu quero dar independência ao Congresso Nacional. Esse é o meu objetivo. Deputado, seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está em prisão domiciliar. Como que o senhor consegue manter algum tipo de notícia? Que tipo de informação o senhor recebe sobre ele? Acontece por meio de parentes? Eu só tenho recebido notícias dele basicamente através da imprensa, né? Fiquei sabendo que ele foi fazer alguns exames, se não me engano, sábado. E eu só pergunto é o seguinte, aqueles que acham que a democracia pujante segue normal, por que um ex-presidente, primeiro, é julgado no STF? Lula e Temer foram julgados na primeira instância. E por que antes de qualquer condenação, ele não pode se expressar nas redes sociais, não pode falar com seu filho, não pode sair de casa, não tem seu passaporte, enfim, sendo que Jair Bolsonaro cumpriu com todas as ordens, ainda crendo ilegais, mas cumpriu com todas as ordens de Alexandre de Moraes. Então isso daí prova aquilo que nós sempre falamos, que o Brasil está vivendo uma ditadura, e isso tem impacto aqui no exterior. Você não encontra nenhuma imprensa, mesmo aquelas com viés mais à esquerda, fazendo uma defesa efusiva de Alexandre de Moraes. Pergunto a vocês, alguém do Congresso Nacional norte-americano faz uma defesa pública de Moraes? Não faz, porque é consenso aqui, determinadas matérias são consenso. Não tem como você defender uma pessoa que censura, que tira o X do Brasil, que congela as contas da Starlink, que manda senhorinhas para a cadeia como se fossem terroristas. O que nós estamos pleiteando aqui é apenas um resgate da normalidade institucional brasileira, tal qual Trump falou, finalizando, na sua carta ao presidente Lula, e em seu primeiro parágrafo, ele trata lá a perseguição a Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Minha esposa aqui em casa está com a conta bancária bloqueada. Qual é a ameaça que a minha esposa faz contra a democracia brasileira? É óbvio que nenhuma. Então essa narrativa está caindo por água, não há mais retorno. Alexandre de Moraes vai ter que conviver com essas sanções e Flávio Dino, ao que tudo indica, entra fortemente no radar, pois a lei Magnitsky é clara, dizendo que aqueles que apoiam, às vezes até moralmente, o sancionado, incorrem em sofrer as chamadas sanções secundárias, que basicamente é o encerramento de todas essas contas bancárias, é a popularmente conhecida pena de morte financeira, né? A sanção OFAC. Deputado, ainda falando do seu pai, pessoas que visitaram ele recentemente disseram que ele estava bastante abatido. O senhor se preocupa com o estado emocional do ex-presidente? Sim, eu até acredito que a intenção do Alexandre de Moraes é justamente essa, né? É tentar destruir fisicamente o Jair Bolsonaro. Todos sabem que ele não representa uma ameaça à democracia, passou 4 anos como chefe do Supremo das Forças Armadas, não tomou nenhuma atitude nesse sentido. Antes de deixar o poder, nomeou os chefes de forças indicados por Lula e, inclusive, nem a delação do Cid embasa algo dizendo que Bolsonaro tentaria dar um golpe. Ou mesmo, né, um dos generais que hoje está preso, estava irritado com Jair Bolsonaro porque ele não tomava nenhuma conduta mais agressiva, mais radical. Então, é óbvio, não houve nenhuma tentativa de golpe e o Jair Bolsonaro está sendo injustiçado. É claro que ele vai ficar triste, é claro que ele vai acabar tendo esse tipo de sentimento, mas eu acredito que com fé em Deus, a gente vai atravessar esse momento
e vai sair do outro lado ainda mais forte. Deputado, houve uma melhora na popularidade do presidente Lula depois das sanções e das tarifas americanas. O que o senhor acha disso? Eu não estou preocupado com cálculo político. E essa melhora, na verdade, ela foi uma oscilação. Ele cresceu 3%, depois já retornou a cair. Não tem como você sustentar uma narrativa até a eleição do ano que vem. Mas, mais uma vez, né, eu não estou fazendo cálculo político. E eu acredito que a liberdade está, inclusive, acima da economia. Eu, inclusive, alertei aquela delegação de senadores que veio aos Estados Unidos, ou mesmo governadores mais à direita, dizendo que não basta, né, não vai surtir o efeito você tratar dessa questão com os Estados Unidos apenas pelo viés comercial. O próprio Trump, em sua carta, ele abre dizendo que existe uma crise institucional no Brasil. E é por isso que o meu humilde conselho é que uma sinalização que colocaria o Brasil numa boa posição numa mesa de negociação com o governo Trump seria colocar em pauta a anistia, para começar a sarar, né, essa ferida que está aberta no Brasil. E eu já me dispus, agora publicamente de novo, a colocar Davi Alcolumbre e Hugo Mota dentro da Casa Branca, para que possam retornar ao Brasil como os grandes aquelas pessoas que vão capitanear esse tratado de paz, uma redução ou, quem sabe, até extinção das tarifas. Eu não estou preocupado em ser o pai da criança. Eu quero é ver o problema resolvido. Mas, para isso acontecer, o Brasil tem que dar uma sinalização. Até agora, aqui nos Estados Unidos, o que chega? Chega Alexandre de Moraes dobrando a aposta, botando tornozeleira em Bolsonaro, prendendo em seu domicílio. Agora, Flávio Dino com essa decisão, o Lula chupando jabuticaba. Realmente, aí fica complicado de você ter o respeito da economia número 1 do mundo. Deputado, eu sei que você falou que não está fazendo cálculo político, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque recentemente os governadores alinhados mais à direita participaram de eventos, inclusive assinaram uma carta hoje conjunta para a presidência da COP30. Em todas essas ocasiões, não citaram nem defenderam publicamente o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso gerou críticas do seu irmão Carlos Bolsonaro, que os chamou de ratos. O senhor compartilhou essas críticas. Isso é um corte de relações com essa ala mais à direita da oposição ou é apenas algo pontual? Eles vão ter que lidar com a cobrança da população. Se eles tanto vocalizam que Jair Bolsonaro é o maior líder da direita, estão interessados no voto, chamado voto bolsonarista, vamos assim dizer, e no momento mais crucial sequer falam o nome de Jair Bolsonaro, fica difícil de você fazer qualquer tipo de defesa deles. Eu acho que eles estão tendo agora uma janela de oportunidade para colocar a mão na cabeça e entender que é preciso ser feito uma defesa efusiva, não do Jair Bolsonaro, mas a favor de todos aqueles perseguidos políticos. O que a gente quer no político é que ele leve adiante as bandeiras que você tem no coração. Não tem como você olhar, né, para pessoa que tem deficiência física, hoje está presa com risco de fuga, Clezão morto, Daniel Silveira atacado lá, Anderson Torres, General Braga Neto, Jair Bolsonaro, e você vai achar o quê? Que esses governadores, ainda que com rótulo de mais à direita, essas pessoas é que vão guiar o Brasil para um momento de prosperidade, enfrentando e batendo de frente com esse sistema? Obviamente, se antes de sentarem na cadeira presidencial já não fazem qualquer tipo de enfrentamento, não será depois de eleito que o farão. Então, eu achei até o Carlos Bolsonaro suave nas suas críticas, eu me contive um pouco, mas vai chegar um momento em que a cobrança vai vir. E pode ter certeza, né? O povo não vai poupar falas a essas pessoas que, num momento crucial, optaram pelo silêncio. De alguma maneira, te incomoda essa movimentação dos governadores, desses pré-candidatos às eleições de 2026? Não, eu acho que só vai mostrando para a população realmente o caráter de cada pessoa, né? Lamentavelmente, a todos aqueles que nesse momento também, né, se pretendem enfrentar o sistema, como Jair Bolsonaro ou como eu, vai ficar difícil de você, nesse momento, conseguir, né, se pleitear uma candidatura para o ano que vem. É óbvio que um Alexandre de Moraes forte, ele vai deixar todos nós inelegíveis. Mas eu te pergunto, vale a pena você ser presidente, ser deputado federal, ser senador, sendo que você não pode falar na plenitude tudo aquilo que seus representados te pedem? Se você não pode defender as bandeiras que eles te pedem? Eu prefiro 1000 vezes o exílio
do que ser um deputado biônico ou um senador biônico do Alexandre de Moraes. E isso daí tem se comprovado, por exemplo, em números na rede social. Eu tenho, em média, a cada 2, 3 dias, eu tenho angariado aí cerca de 100 mil seguidores novos no Instagram, nas outras redes assim também. Então, eu acho que a população me apoia. Quando eu tenho contato com algum brasileiro aqui em aeroporto ou quando encontro pela rua, alguns chegam até a chorar, né? Falando, pelo amor de Deus, a nossa última esperança são vocês. Se não vier nada daqui de fora, o Brasil vai virar Venezuela. E eu concordo com eles. A gente está vivendo um momento muito crucial. Mas, mais uma vez, eu tenho fé em Deus que dentro de pouco tempo a gente vai conseguir avançar nas pautas da liberdade no Brasil. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.